Estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. Desafio de agora estudarmos sanção e veto. Sanção e veto do Presidente da República a um projeto de lei oriundo das casas do Congresso Nacional. Nós continuamos a estudar o processo legislativo ordinário. Na aula passada começamos vendo a tramitação de um projeto de lei ordinária ou a tramitação de um projeto de lei complementar nas duas casas do Congresso Nacional. Aprovado o projeto de lei na Câmara, no Senado, este projeto será encaminhado para o Presidente da República. Será a vez do Presidente da República participar do processo legislativo ordinário, de criação de uma lei ordinária, de uma lei complementar. O presidente terá a oportunidade de sancionar ou de vetar aquele projeto de lei recebido das casas do Congresso Nacional. Se o presidente sanciona, o projeto se transforma em lei e segue para publicação, para promulgação e publicação. Mas se o presidente veta, o projeto retorna para o Congresso Nacional a fim de que possa decidir sobre aquele veto presidencial. Sanção e veto, matéria de estudo de agora. E a sanção e o veto se encontram devidamente disciplinados no artigo 66 da Constituição Federal de 1988. Nós vamos fazer a leitura do artigo 66, seu caput, seus diversos parágrafos, e aí, como de costume, buscaremos pontuar, buscaremos destacar aquelas informações mais relevantes para a sua prova de concurso. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação de quê? Do projeto de lei. Qual casa? Ou a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Então, gente, preste atenção no caput deste artigo 66, nessa questão da casa que tenha concluído a votação. É para a gente se recordar da aula passada. Nós vimos que um projeto de lei pode ter a sua votação concluída tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, depender ali da circunstância. Eu recomendo que, se você não assistiu, assista a nossa última aula, processo legislativo ordinário, para você entender essa questão de que casa legislativa conclui a votação de um projeto. Seja na Câmara, seja no Senado, concluída a votação, se envia ao Presidente da República, que, se concordar, sanciona. E se não concordar, vai acontecer aquilo que se encontra anunciado no parágrafo 1º deste mesmo artigo 66. Se o Presidente da República recebeu o projeto, olhou o projeto, analisou ali com seus auxiliares, se o Presidente da República considera o projeto no todo o projeto ou parte dele inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. E aqui o que nós temos de informação importante neste parágrafo 1º do artigo 66. O que é aqui neste parágrafo 1º do artigo 66 que o examinador da sua banca de concurso procura para testar os seus conhecimentos? O Presidente da República, ele pode considerar o projeto todo ele, toda a lei, todo o projeto de lei, ou apenas uma parte dele, um artigo, um inciso, uma linha, um parágrafo, inconstitucional ou contrário ao interesse público. Diz a doutrina que, quando o presidente veta um projeto de lei por considerá-lo inconstitucional, ele está exercendo um veto jurídico. Presidente, neste controle de constitucionalidade preventivo das leis,
considerou aquele projeto de lei inconstitucional, exerceu o chamado veto jurídico, mas o presidente, em sua análise, pode achar tudo bem, este projeto de lei está de acordo com a Constituição, porém não convém ao interesse público. E quando o presidente da República veta um projeto de lei por considerá-lo não interessante ao público, inconveniente ao interesse público, ele está exercendo aquilo que a doutrina chama de veto político. Veto jurídico, quando considera o projeto inconstitucional, e veto político, quando considera que aquele projeto de lei é contrário ao interesse público. Então você está marcando aí no seu portfólio estes detalhes. Se veta por considerar inconstitucional, veto jurídico. Se veta por considerar contrário ao interesse público, veto político. E vamos avançar. Vetá-lo total ou parcialmente. O presidente pode vetar todo aquele projeto de lei ou simplesmente pode vetar partes do projeto de lei. Pode vetar um artigo, 2, 3, pode vetar uma linha, 2, um inciso, um parágrafo. Este veto pode ser total ou parcial, aquilo que ele considera inconstitucional no projeto ou aquilo que ele considera contrário ao interesse público. Se o presidente veta total ou parcialmente o projeto de lei, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então, qual é o tempo que o presidente da República dispõe, por força de mandamento constitucional, para exercer este veto ao projeto de lei recebido lá das casas do Congresso Nacional? Ele dispõe de 15 dias úteis. Cuidado que muitas vezes o examinador das bancas de concurso costuma cobrar detalhes assim, detalhes malvados, mas cobra e quando você erra faz toda a diferença para baixo e quando você acerta faz toda a diferença para cima na sua pontuação da prova, certo? Então são 15 dias úteis, não são 15 dias corridos, prazo que o presidente da República dispõe, né? Vamos reler aqui outra vez este parágrafo primeiro para a gente memorizar de uma vez por todas. Se o presidente da República considera o projeto no todo e parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. Recebeu o projeto de lei lá no Congresso Nacional, tem 15 dias úteis para sancionar ou para vetá-lo, né? Contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. A quem os motivos do veto será comunicado? Ao presidente do Senado Federal, porque o presidente do Senado Federal é também o presidente do Congresso Nacional. Quando as duas casas estão em sessão conjunta, são presididas pelo presidente do Senado Federal. Por esta lógica, é que em 48 horas o presidente da República deve comunicar os motivos do veto ao presidente do Senado. Grave, marque esse prazo de 48 horas no seu portfólio e anote também a autoridade a quem é destinado a razão, os motivos de ter o presidente da República vetado o projeto de lei em questão. Isto é o que nós temos no parágrafo 1º do artigo 66 e já vamos para o parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Nós vimos no parágrafo anterior que o presidente pode vetar total ou parcialmente um projeto de lei.
por considerá-lo inconstitucional, veto jurídico, ou por considerá-lo contrário ao interesse público, veto político. Só que, se o presidente veta uma parte do projeto de lei, veto parcial, somente pode abranger texto integral. Ou ele veta todo um artigo, ou ele veta todo um inciso, ou ele veta todo um parágrafo ou toda uma linha. O presidente não pode vetar ali parte do artigo, parte do texto do artigo, do caput do artigo de lei. Ele não pode vetar parte do parágrafo, ou parte de um inciso, ou parte de uma linha. Veta o dispositivo por completo, ou todo o artigo, caput, e aí o que tiver para baixo de parágrafo, de inciso, de a linha, também vai no conjunto, ou ele simplesmente veta ali o texto integral de um inciso, de um parágrafo, de uma linha. Não pode vetar parcialmente o texto de um dispositivo constitucional, de um dispositivo do projeto de lei, certo? É isso que nós temos aqui no parágrafo 2º. Veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de a linha. Ou veta toda a linha, ou não veta nada. Ou veta todo o parágrafo, ou não veta nada. Só um pedacinho dele não é possível. E vamos para frente. Vamos agora para o parágrafo 3º do artigo 66. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará a sanção. Lembra que o presidente da República dispõe de 15 dias úteis para vetar o projeto de lei, total ou parcialmente, mas decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará em sanção. E aí nós estamos diante da sanção tácita. O presidente pode sancionar expressamente, escrevendo a respeito, publicando a respeito, ou seu silêncio, decorrido o prazo de 15 dias, também se constituirá em uma sanção, só que desta vez uma sanção tácita, uma sanção que não foi ali devidamente expressa, como ocorreria em uma situação ou outra, certo? É isso que temos para o parágrafo 3º. Você grave que a sanção pode ser tácita ou a sanção pode ser expressa. A sanção do presidente da República a respeito de um projeto de lei pode ser expressa, quando ele se manifesta claramente, sancionando e enviando para promulgação e publicação aquele projeto de lei, ou esta sanção pode ser tácita, verificada na omissão do presidente da República dentro dos 15 dias úteis que ele dispõe para vetar aquele projeto de lei. Não vetou, sanção tácita. E vamos para o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta. O presidente da República vetou o projeto de lei, encaminhou para o Congresso Nacional, encaminhou para o presidente do Senado Federal os motivos do veto em 48 horas após o ato de vetar aquele projeto de lei. O Congresso vai se reunir em sessão conjunta. Não é só a Câmara dos Deputados, não é só o Senado Federal. As duas casas se reunirão em conjunto e dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, a contar do recebimento dos motivos do veto, só podendo ser rejeitado pelo voto. Vamos retomar aqui a leitura desse parágrafo 4º para a gente não perder as ideias. O veto será apreciado em sessão conjunta, as duas casas, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento. Recebeu lá do presidente da República os motivos do veto, só podendo ser rejeitado, rejeitar o veto do presidente pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Cuidado, para não confundir aqui com maioria relativa, maioria simples, 2/3, 3/5, não. Para que se derrube o veto do presidente da República a um projeto de lei, se exige maioria absoluta
dos deputados e senadores. As duas casas estão reunidas em sessão conjunta. Aí, pelo voto da maioria absoluta, pode-se derrubar o veto do presidente. Mas cuidado, atenção, essas maiorias absolutas são contadas em cada casa em separado. Está presente a maioria absoluta do Senado Federal? Sim. Está presente a maioria absoluta da Câmara dos Deputados? Sim. Então, pelo voto da maioria absoluta, computada isoladamente no Senado Federal e computada na Câmara dos Deputados, é que se pode rejeitar o veto presidencial. Isso é o que temos no parágrafo 4º, e nós vamos avançar agora para o parágrafo 5º do mesmo artigo 66. Se o veto não for mantido, se o veto for derrubado pelaquela maioria absoluta contada em separado nas duas casas, o projeto será enviado para promulgação ao presidente da República. Vamos entender a dinâmica. As casas do Congresso Nacional aprovaram o projeto de lei ordinário complementar e mandaram para o presidente da República. O presidente da República veta. Em 48 horas devolve ao presidente do Senado, explicando os motivos do veto. O Senado dispõe de 30 dias para analisar aquele veto do presidente da República, e aí somente pela maioria absoluta dos votos das duas casas do Congresso Nacional reunidas em uma sessão conjunta é possível derrubar o veto. Derrubou. Maioria absoluta, computada na Câmara, computada no Senado, em sessão conjunta. Derrubou o veto, rejeitou o veto presidencial. O que é que se faz? Envia-se ao presidente da República para promulgar. Presidente, tome de volta e agora você vai promulgar. Não tem mais para você, presidente, possibilidade de exercer veto, porque o veto foi derrubado. O que você pode fazer com este projeto é apenas promulgar. Mas, e se o presidente da República ressentido não quiser promulgar? O que é que acontece? É o que temos aqui no parágrafo 7º, mas antes nós vamos ao parágrafo 6º. Na sequência, acabamos de ver o 5º. Esgotado sem deliberação prazo estabelecido no parágrafo 4º, aquele prazo de 30 dias para que o Congresso Nacional em sessão conjunta delibere a respeito do veto presidencial, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final, se dentro daqueles 30 dias disponibilizados pelo parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição, o Congresso Nacional em sessão conjunta não resolve sobre o veto presidencial aquele projeto de lei, então a pauta do Congresso Nacional será trancada. Não de cada uma das casas individualmente, mas estamos falando em trancar a pauta do Congresso Nacional em sessão conjunta. Cuidado com isso. Cuidado, porque esse parágrafo 6º pode dar margem ao examinador da sua banca de concurso bolar uma questão para você aí, levando você a acreditar que ocorreu o trancamento da pauta de todas as casas do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Não, este trancamento de pauta, essa sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, isso ocorre em relação às sessões conjuntas do Congresso Nacional, quando as duas casas deliberam em uma mesma sessão ao mesmo tempo, certo? Então não confunda essa questão de trancamento de pauta, não é de cada uma das casas. As pautas das casas continuam normalmente, é apenas na sessão conjunta do Congresso Nacional. É o que temos no parágrafo 6º, e agora nós vamos para o último, para o parágrafo 7º, onde teremos aquela resposta: e se o presidente da República recebeu o projeto de volta após ter tido o seu veto derrubado, e se ele vem promulgar, e se ele, teimoso, decide não promulgar, o que é que acontece?
Se a lei não for promulgada, já é lei. A partir do momento que o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial, já é uma lei. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, o presidente recebeu de volta. Tem 48 horas para promulgar, nos casos do parágrafo terceiro aqui. O presidente do Senado a promulgará. Então, o presidente da República promulgue, nós derrubamos o seu veto, o presidente fica inerte em 48 horas, surge a oportunidade para que o presidente do Senado promulgue a referida lei, né? E se este presidente do Senado também não o fizer em igual prazo de 48 horas, caberá ao vice-presidente do Senado fazer. E o vice-presidente do Senado tem que fazer e pronto. Ele é a última das autoridades aqui, nesta ordem do parágrafo 7º do artigo 66, para promulgar esta bendita lei, fruto de uma derrubada de veto oposto pelo presidente da República. Gente, foram essas as nossas explicações acerca da sanção e veto, este momento em que o presidente da República participa do projeto legislativo, do processo legislativo ordinário, aquele processo de produção das leis ordinárias e das leis complementares. Eu agradeço a audiência e já convido você para o nosso próximo encontro, quando estaremos de volta com mais uma temática do direito constitucional, outra vez destinada a você que se prepara para provas de concurso. Até breve.